Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso canal Profecias Atuais. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, nos ajude a divulgar esse vídeo. Quanto mais inscrições, mais visualizações e mais likes, ele aparece mais fácil na barra de pesquisa. Então, você ajuda a divulgar esse estudo. E você que já está divulgando, compartilhando esses vídeos, muito obrigado. Gostaria de, em meu nome, o nome da produção, é o Regis, né? Agradecer por todas as pessoas que estão compartilhando esses vídeos. Nós já temos notícia que esses vídeos já saíram do nosso estado. Pessoas de Minas, da Bahia, até do Pará estão assistindo esses estudos. Então, que Deus abençoe muito vocês e continue nos ajudando a compartilhar esses vídeos. Nós vamos começar agora um novo capítulo do livro de Daniel. Vamos estudar o capítulo 8 e vamos fazer no mesmo esquema que a gente fez no capítulo 7. Nós vamos dividir esse capítulo em algumas partes. O capítulo de Daniel, no capítulo 7, nós dividimos em 3 partes. Fizemos 2 vídeos das 2 primeiras partes. O terceiro vídeo, nós vamos fazer um link com a última parte do capítulo 8, porque é o mesmo assunto. E o capítulo 8 nós vamos dividir ele em 4 partes. Porque o capítulo 8 de Daniel, para aqueles que gostam de uma linguagem mais teológica, ele é considerado o quiasma do livro de Daniel. Então ele é o ponto alto, ele é o clímax das profecias de Daniel. Então ele tem muitas informações, ele não é difícil, mas ele tem muitas informações que aqueles que não estão familiarizados, principalmente com o Antigo Testamento, fica difícil a interpretação. Então, nós vamos dividir ele em 4 partes. Hoje, para aqueles que já leram o capítulo 8, inclusive, se você não leu, você dá pausa nesse vídeo, vai lá ler o capítulo 8, faz a lição de casa, depois volta aqui. Nós vamos fazer a primeira parte dos 2 primeiros animais, do carneiro e do bode até o chifre pequeno. Depois nós vamos dar uma pausa, estudar o que é a verdade que o chifre pequeno deitou por terra. Depois nós vamos fazer outro vídeo estudando sobre o santuário e a purificação do santuário. E o último vídeo nós vamos fazer uma aplicação prática juntando todas essas informações, mais a última parte do capítulo 7 de Daniel. Tudo bem? Então, antes de começarmos a estudar, feche seus olhos, ou onde você estiver, não tiver como fechar os olhos, não tiver como parar para orar, fique em atitude de oração. Não sei onde você está assistindo, onde você está ouvindo. Então, fique em atitude de oração para nós começarmos esse estudo. Pai bendito, te louvamos porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos que o Senhor mais uma vez esteja aqui conosco através do Santo Espírito, sendo o nosso professor. Perdoa os nossos pecados, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o capítulo 8 de Daniel é uma visão que ele tem de um carneiro e de um bode. Ele está à margens do rio Ulai, lá na cidadela de Suzã. Ele, na verdade, não sabe se está ou se ele não está. Ele fala, me pareceu estar. Estava em visão e na margem desse rio ele viu 2 animais. Um carneiro com 2 chifres, muito forte. Diz que esse carneiro ele dava amarradas para todos os lados e não havia quem pudesse livrar-se do seu poder, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Está no versículo 4. Enquanto ele estava olhando, diz que veio um bode peludo com um chifre muito grande no meio da testa. E esse bode veio em tão velocidade que parecia que ele nem tocava no chão, ele estava voando. E deu no meio do carneiro, destruiu os 2 chifres do carneiro. E diz que ele lançou por terra, pisou e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Está no verso 7. Então, ele destrói o carneiro. Eu me lembro, não sei que época que você nasceu, mas em 2001, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, muitas pessoas associaram essa profecia às Torres Gêmeas, o que não tem nada a ver. Porque eles falavam que o bode era o avião e os 2 chifres do carneiro eram as 2 torres. Só que a própria Bíblia me interpreta quem são esses 2 animais. Se você for nesse mesmo capítulo 8, no verso 20, ele fala, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então não precisa procurar em outro lugar a interpretação da profecia, sendo que a própria profecia está me explicando o que é. E o verso 21 diz o seguinte: mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei.
Aí o que acontece? Essa profecia me valida o que nós estamos interpretando desde o capítulo 2. No capítulo 2 nós vimos que a estátua representa a história dos impérios mundiais, e o próprio capítulo 2 me fala que a cabeça de ouro é a Babilônia, e nós interpretamos à luz da história que os próximos reinos seriam a Medo-Pérsia e a Grécia. No capítulo 7 é a mesma coisa. Nós interpretamos que os 4 animais, os 3 primeiros, é o leão que representa a Babilônia, o urso representa a Medo-Pérsia e o leopardo representa a Grécia. O capítulo 8 confirma essa interpretação dos 2 primeiros capítulos, porque ele fala que aqui, logo após a Babilônia, vem o carneiro, que é o Império Medo-Pérsia, e depois vem o bode, que é o Império Grego. E ele fala que o chifre no meio da testa do bode é o grande rei, que seria Alexandre o Grande, o rei do primeiro Império Grego, o grego macedônio. E outra característica interessante, fala que esse carneiro tem um chifre mais alto que o outro, mostrando que o lado persa era mais forte que o lado medo, assim como o urso, ele é mais alto de um lado do que do outro. Então, o capítulo 8 me confirma a interpretação que nós fizemos até agora do capítulo 7 e do capítulo 2. Mas fala que no auge da sua força, desse rei grande da Grécia, ele caiu, ele é quebrado. No verso 22 diz que levantando-se 4 em lugar dele. Então, esse chifre cai e levanta 4 chifres no lugar dele. E esses 4 chifres significam 4 reinos que se levantarão deste povo, mas não com força igual o que ele tinha. A mesma interpretação que a gente fez do leopardo com 4 cabeças. Depois que Alexandre o Grande morre, ele não deixa herdeiros e o reino dele é dividido em 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E eles acabam tomando conta do Império Grego Macedônio, porém divididos, né? E eles mesmos entram em guerra entre si. E por isso que fala que eles não teriam força igual que Alexandre tinha. E depois desses 4 chifres, aparece o chifre pequeno. Olha ele aí de novo. O chifre pequeno que a gente viu lá no capítulo 7. Agora a gente vê ele aqui de novo. E nós temos várias características desse chifre pequeno que faz com que a gente pense que é o mesmo chifre do capítulo 7, como nós já interpretamos no capítulo 7, que aquele chifre pequeno é o poder papal, Roma papal. E aqui também nós interpretamos. Porém, tem outra linha de interpretação, nós vamos conversar sobre isso, que é aquela que fala que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. E por que eles falam isso? Porque no verso 9 fala que de um dos chifres, de um desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Então, eles pegam essa tradução, que esse chifre pequeno sai de um dos chifres, que seria então o reino Seleucida. E aí desses reis do reino Seleucida seria Antíoco Epifânio. O problema é a tradução que nós temos aqui. Antes eu não gostava muito de falar dos originais da tradução, mas hoje nós temos tantas ferramentas na internet. Se você está me assistindo agora é porque você tem acesso à internet. Se você for procurar na internet, você vai ter acesso a alguns manuscritos, alguns originais, alguns mais antigos, e tem como você comprovar isso que eu estou falando. Essa tradução aqui não está muito correta. A tradução melhor aqui seria de um deles. De um deles o quê? Porque ele fala assim, ó. Verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-lhe-se o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos. Chifre no original é feminino, porque é ponta. E inclusive na revista aí corrigida, ele é traduzido como 4 pontas. Só que quando fala e saiu desses chifres, ele usa o pronome masculino. Então ele fala assim, ó, apareceu 4 chifres, apareceu 4 pontas, e de um deles saiu o chifre pequeno. Então ele usa 4 pontas feminino, mas quando ele vai falar que o chifre pequeno saiu, ele fala de um deles. Então ele não saiu das 4 pontas, ele saiu de um deles. Qual que é o masculino aqui? Os ventos. Então, de um dos ventos sai o chifre pequeno. Ele não sai de um dos 4 chifres que subiram na cabeça do bode. Mesmo porque o verso 23 me confirma isso, falando que, mas no fim do seu reinado,
quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Então, no final do reinado dos 4 generais de Alexandre, é que sobe o chifre pequeno. Ele não sai de um dos reinados. Ele, depois que termina, é que ele aparece. Mas, mesmo assim, algumas características que tem esse chifre pequeno não condiz com o Antíoco Epifânio. Se nós pegarmos a primeira característica que fala aqui, que ele se engrandeceu muito, no verso 10 fala que cresceu até atingir o exército dos céus. No verso 11 fala assim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E depois, se você for no verso 25, fala que ele se levantou contra o príncipe dos príncipes, uma alusão clara a Jesus Cristo. Mais para frente a gente vai estudar sobre essa palavra príncipe, o que é o príncipe dos príncipes, mas adiantando, é uma alusão clara a Jesus Cristo. Não coincide com o período e com os feitos de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio não foi tão grande assim, ele não fez tantos... não teve tanta grandeza, tanta grandiosidade assim, como diz aqui na Bíblia. O pai dele foi até maior do que ele. E o tempo, o período que ele vive, quando ele reinou, Jesus nem havia nascido. Então não tem como ele se levantar contra o príncipe dos príncipes. Não tinha nem ideia de que Jesus viria. Outra coisa, fala que ele tirou o sacrifício diário no lugar do santuário. E aí realmente ele fez. Ele invade Jerusalém, ele profana o templo dos judeus, faz um monte de barbaridades lá, como a gente já conversou num vídeo passado. Só que aí tem uma pergunta. E aí um santo que falava para outro santo, né, 2 anjos, na visão de Daniel, pergunta e fala assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? O que é a transgressão assoladora? É a profanação do santuário. E aí, um chega e responde para ele: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Se você pegar no princípio reducionista da profecia que nós estamos aplicando, o que são essas 2.300 tardes e manhãs? Tardes e manhãs na Bíblia simboliza dia. Se você for por lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ler que houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, tarde e manhã em profecia aponta para dia. E nós já vimos no vídeo anterior que dia em profecia é ano. Ezequiel 4, 6 ou 7, dependendo da tradução. Dia simboliza ano. Então, até 2.300 anos o santuário seria purificado. O que não coincide com a história de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele profana o santuário, e se você tiver uma Bíblia católica na sua casa, você lê a história de 1 Macabeus, vai dizer que ele profana o santuário no ano 137. Isso na contagem deles, a partir do ponto de partida deles, eles contam que estão no ano 137. Na nossa contagem, que é antes e depois de Cristo, ele começa a fazer o seu reinado no ano 164. Mas no livro de 1 Macabeus fala que eles conseguem restaurar o santuário só em 148. Você vai procurar lá no livro de 1 Macabeus. Então dá um período muito menor do que 2.300 anos. Mesmo porque, se fosse literais, a primeira hipótese, se fosse 2.300 dias literais, também não coincidiria, porque daria 4 anos para ser restaurado o santuário. E dividindo também, uma outra hipótese que eles usam, de sacrifícios, porque, como fala tarde e manhã, simboliza os horários de sacrifício que tinha no templo. Nós vamos ver isso no terceiro vídeo. Quando fala que tinha o sacrifício diário eram feitos de manhã e à tarde. Então, se divide esses 2.300 tardes e manhãs em 2, daria 1.150, e aí eles também aplicam esses dias para essa profecia. Nenhuma coincide, nem princípio dia-ano, nem os 2.300 dias literais, nem a metade de 2.300 dias literais, nenhuma coincide com a profanação do santuário por Antíoco Epifânio e a restauração do santuário pela revolta de Judas Macabeu. Então, não tem como eu encaixar essa profecia com Antíoco Epifânio. E outras características também que ele tem, falando a respeito de se levantar contra o príncipe dos príncipes, Jesus nem estava lá, que ele se engrandeceu e que ele fez muitas outras coisas.
Mas uma característica que tem aqui, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, diz que no verso 12, o exército ele foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então diz que esse chifre pequeno deita a verdade por terra e ele prospera por deitar a verdade por terra. Como nós interpretamos que esse chifre pequeno é o poder papal, Roma papal, realmente ele deita a verdade por terra e ele prospera. E esse ato de deitar a verdade por terra tem sequelas até hoje na fé cristã. E realmente ele prosperou por isso. Só que isso a gente vai ver no próximo vídeo. Nós vamos entender à luz da Bíblia o que significa a verdade na Bíblia e como que ele deita essa verdade por terra. Então esteja conosco no próximo vídeo para que nós possamos estudar juntos o que é a verdade, o que a Bíblia me fala o que é a verdade. Espero que até aqui você tenha conseguido acompanhar. Se não acompanhou, leia de novo, assista de novo ou pergunte nos comentários se você ainda não entendeu. Nós teremos prazer em respondê-lo. Que Deus abençoe e que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.